Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, você que me assiste por meio desse vídeo. Eu sou o seu amigo e irmão Richard Fernandes. Estou aqui para trazer para você a Palavra de Deus. Você que ainda não nos conhece, esse é o nosso canal Palavra de Vida. Você pode, se ainda não se inscreveu, pode se inscrever. Você pode deixar suas notificações, pode também aí ativar o sininho. Todas as vezes que for posta uma nova palavra, você vai receber. E no final da mensagem, se você gostou da palavra, você pode também clicar no joinha e ajude o nosso ministério, irmão. Divulgue essa palavra, mande para mais pessoas esse vídeo, para pessoas da sua família, pessoas que você conhece, enfim, ajude-nos. E eu quero deixar uma mensagem hoje no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 1 e verso 2. Você deve conhecer esse texto. A epígrafe diz: Jesus Cristo, a videira verdadeira. Olha só o que diz, verso 1 e verso 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo o ramo que em mim não dá fruto, corta-o. E todo aquele que der fruto, limpa-o para que dê mais fruto. Eu separei 4 características, irmãos, de um verdadeiro cristão que produz bons frutos. Você deve entender que ser crente é muito mais do que ir apenas à igreja aos domingos. Ser crente é muito mais do que vestir uma roupa de crente, do que conhecer textos bíblicos e muitas outras coisas que crente faz. Ser crente é produzir frutos para o reino de Deus. E eu quero trazer essa mensagem hoje, que você possa guardá-la em seu coração e entender o que é produzir frutos e quais são as características de um cristão que produz frutos. Bom, como eu disse, eu separei 4 características, e a primeira característica é ser provado e aprovado. Está lá em Romanos capítulo 5 e verso de número 3 e 4, que diz: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência o caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. Veja bem, irmãos, provação. Você sabe o que é provação? No meu ponto de vista, provação é uma das mais importantes ferramentas que Deus usa para modelar o nosso caráter. Provação é tudo aquilo que Deus permite em nossas vidas para nos ensinar e para fazer com que nós possamos crescer em nosso relacionamento com Deus e em nossa vida cristã. Todo ministério para ser um bom ministério, todo pastor para ser um bom pastor, todo conselheiro para ser um bom conselheiro, ele precisa passar pela provação de Deus, pela verdadeira provação de Deus. A Bíblia diz que a prova que Deus permite sobre a vida do homem é semelhante ao fogo que refina o ouro, para ser aprovado. Eu não sei qual é a situação que você tem passado em sua vida, a adversidade, né? Nós que servimos a Deus, passamos por tantas adversidades. A Bíblia diz que todos aqueles que querem piamente seguir a Cristo padecerão perseguições. Você talvez tenha sido provado ou perseguido no lugar onde você trabalha, no bairro onde você mora, e até mesmo às vezes dentro da sua casa. Mas pode ter certeza de uma coisa: tudo isso é verdadeira permissão de Deus. Deus, ele permite a provação na vida de um homem simplesmente com um objetivo. É o objetivo de aprová-lo. Por muitas vezes a gente pensa que a aprovação é algo que quer acabar com as nossas vidas. E o diabo, o inimigo das nossas almas, por muitas vezes ele age em cima disso, querendo fazer com que a gente pense que as provações que Deus permite em nossas vidas é porque Deus esqueceu de nós, é porque Deus nos abandonou, é porque Deus nos deixou de lado. Mas não, o Senhor, ele quer aprovar você para que você possa produzir frutos para a glória de Deus. Então, a primeira característica é a provação. A segunda característica está em Romanos capítulo
12, verso 2, eu quero deixar aqui para os irmãos. Romanos capítulo 12 e verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a segunda característica que precisa haver em um cristão que produz frutos é a inconformidade. E o que é inconformidade? A palavra conformar-se, aqui no texto, ela significa tomar forma. Ou seja, não tome para si, você que serve a Deus, a forma deste mundo. Como assim? Eu não devo agir como o mundo age. Eu não posso viver como o mundo vive. Eu não posso ter atitudes que o mundo tem. Eu não posso me relacionar com aquilo que o mundo se relaciona. Lá na Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 4 diz que aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se a si mesmo inimigo de Deus. Você não pode tomar a forma deste mundo, meu irmão. Você precisa ser inconformado. Você não pode se conformar em viver uma vida espiritualmente fria. Você não pode se conformar com que da sua boca saia palavras que não agradam a Deus, porque a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água amargosa e água doce ao mesmo tempo. A sua palavra, a palavra que sai da sua boca, precisa ser uma palavra de um cristão. Você não pode se conformar e enxergar as coisas da maneira que o mundo enxerga. Você não pode se conformar em viver como o mundo vive. Uma pessoa que é conformada com este mundo, é impossível que ela possa produzir bons frutos para o reino de Deus. É impossível que ela possa frutificar, porque você precisa ser diferente, você não pode se conformar. Se você for diferente no lugar onde você trabalha, lá você produzirá frutos de salvação. Se você for diferente, inconformado no lugar onde você mora, lá você irá produzir frutos de salvação. Quantos não se lembram de Daniel? Daniel foi um dentre muitos que foram levados para o palácio de Nabucodonosor na Babilônia. Mas lá, Daniel se destacou, porque Daniel não tomou a forma de outros homens que resolveram se alimentar com os manjares que eram da mesa do rei Nabucodonosor. Manjares oferecidos a ídolos. Daniel disse: não, eu não vou me contaminar. Daniel, ele resolveu ser diferente, não tomar a mesma forma daqueles homens. Essa é a segunda característica. A primeira é ser provado e aprovado, a segunda é ser inconformado e a terceira é ser obediente. Você sabe o tamanho da importância que é para um homem ou uma mulher de Deus ser obediente? Quantos não conhecem o texto de Gênesis capítulo 12, que fala a respeito da vida de Abraão? Abraão, sem sombra de dúvida, foi um dos homens na Bíblia Sagrada que gerou muitos frutos. E até hoje, eu e você desfrutamos dos frutos da obediência de Abraão. Porque Deus chegou a Abraão e disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Preste atenção, Abraão, no lugar onde ele vivia, lá em Ur dos Caldeus, ele já tinha uma vida estruturada. Ele tinha familiares por perto e ele tinha sua casa. Ele vivia já em um lugar onde ele morava há muito tempo, ou seja, ele estava estruturado. Mas mesmo assim, uma vez que ele ouviu a voz de Deus, ele não pensou para agir. Imediatamente ele foi e saiu do lugar onde ele morava, do meio de seus parentes, e obedeceu à voz de Deus. E todos nós conhecemos o texto. A Bíblia diz que Deus deu a Abraão muita herança. Deus deu a Abraão, que tinha uma mulher estéril, sua mulher Sara era estéril, não podia ter filhos. Deus permitiu que ela pudesse ter filho, e esse filho foi Isaac. E desse filho Isaac, veio uma grande descendência, que é o povo de Israel. E por meio do povo de Israel veio o Salvador das nossas almas, Jesus. Tudo fruto da obediência de Abraão. Quer ser abençoado? Quer produzir frutos para o reino de Deus? Seja obediente. Talvez Deus tenha dito algo a você
e você tem pensado: Senhor, eu não consigo obedecer. Senhor, eu não tenho forças para obedecer e renunciar isso. Eu não tenho forças para obedecer e renunciar aquilo. Senhor, eu não tenho forças para obedecer e deixar esse emprego para ir para outro. Eu não tenho forças para obedecer o Senhor e viver uma vida de outra forma, diferente da vida que eu estou vivendo. Mas Deus está dizendo: obedeça, porque vale a pena obedecer, irmão. Vale a pena obedecer à vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E outra, a obediência ela gera frutos. Seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas, seja obediente. E a quarta e última característica está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 15. Ou melhor, verso 5, que diz assim: a proposta agradou a toda a multidão e alegraram-se Estevão, varão cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esse texto fala a respeito da constituição dos diáconos, né? Ali pouco depois da descida do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Depois ali no capítulo 6 está falando porque os apóstolos acharam razoável escolher diáconos para que servisse as mesas, para que ninguém ficasse de fora, ali na hora de servir as mesas. Então levantaram esses diáconos. E fala a respeito de um homem aqui, um homem chamado Estevão. Segundo a Bíblia Sagrada, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos? A Bíblia diz: e não vos embriagueis no vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo é primeiramente esvaziar-se de si mesmo, esvaziar-se de tudo aquilo que é do mundo, esvaziar-se de tudo aquilo que não agrada a Deus e permitir que o Senhor venha fazer morada dentro de mim e dentro de você. Porque o Espírito de Deus, irmãos, não habita em templo imundo, não habita em lugar sujo. Não tem como eu dividir o mesmo coração com o Espírito de Deus e com a raiva. Não existe possibilidade de eu dividir o mesmo coração com o Espírito de Deus e com a ganância. Não existe como eu dividir o mesmo coração com o Espírito de Deus e com a inveja, com as coisas do mundo, com o pecado. Você deve conhecer o texto lá em Gálatas capítulo 5. Eu quero ler aqui para os irmãos. Gálatas capítulo 5 e verso 19. As obras da carne são conhecidas e evidentes: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, explosões de ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, homicídios, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos advirto, como já vos preveni, antes que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A coisa primordial que você precisa entender é que aquele que anda na carne, primeiramente, que produz que esses frutos, essas obras que eu citei primeiramente aqui, que são as obras da carne, a coisa mais importante que você deve saber é que tais pessoas que praticam tais obras não herdarão o reino de Deus. Você sabe o que é isso? Não há salvação para essas pessoas. Que uma vez que ainda não aceitaram a Cristo e andam segundo a carne, produzem esses maus frutos. Mas, para aqueles que são cheios do Espírito Santo, esses são os frutos que você acabou de ver aqui, que eu li. Irmão, seja uma pessoa, um homem, uma mulher, cheio do Espírito Santo de Deus. Seja canal de bênção para o seu próximo, no lugar onde você vive, em sua casa. Talvez eu esteja falando com pessoas que somente você
serve a Deus dentro do seu lar. Produza frutos. Os seus frutos dizem mais do que 1000 palavras. Eu ouvi uma frase, uma vez, de um cristão muito antigo, que disse assim: se preciso for, pregue com palavras. Se você for um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, o seu testemunho irá pregar muito mais do que 1000 palavras. E você será uma árvore frutífera. A Bíblia diz que todo aquele que não produz fruto é cortado e lançado no fogo. A Bíblia diz que o fogo é inextinguível. Você sabe o que é um fogo inextinguível? Um fogo que não pode ser apagado. É o fogo do inferno, que durará por toda a eternidade. Mas aqueles que são árvores frutíferas, ramos frutíferos, herdarão a vida eterna. Irmão, Deus abençoe a sua vida. Divulgue esse vídeo, passe para mais pessoas. Faça com que a palavra de Deus seja propagada nesse país. Deus abençoe a sua vida. Você que me assiste, curve sua cabeça comigo. Eu quero encerrar esse vídeo, mas antes eu quero orar ao Senhor e pedir para que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, a sua casa e todo lugar onde você colocar as plantas do seu pé. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra que o Senhor nos deu. Senhor, que esta palavra venha penetrar os corações e produzir efeito. Que pessoas que estavam vivendo uma vida morta espiritualmente, Senhor, a partir desta palavra, a partir de hoje, que o Senhor venha fazer uma obra em sua vida e possam passar a produzir frutos dignos de arrependimento, frutos para a glória do Teu nome. Senhor, abençoa essas vidas. Abençoa, Senhor, aquele que está lá no vício das drogas. Abençoa aquele que está no vício do alcoolismo. Assim como o Senhor tirou eu, Senhor, do vício um dia e me colocou para pregar a Tua palavra, Deus, no Teu caminho. Tira essas vidas também. Vai nas ruas. Vai, Senhor, nas biqueiras, no lugar onde existe uma pessoa fazendo consumo de droga, de álcool. Vai lá, Senhor, atrás das grades. Vai lá, Senhor, onde existe uma vida necessitada do Senhor. Alcança. Em nome de Jesus. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau.